Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves. Olha, hoje você vai ouvir, assistir uma mensagem que com certeza vai tocar, abençoar a sua vida. Vamos então à palavra de hoje. Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Eu quero ler algumas porções desse texto, começando com o versículo 7, que está escrito assim, é a fala do marido à sua esposa, e ele diz: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Versículo 9, ele diz assim: Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com a só pérola do teu colar. Verso 10, que belo é o teu amor, ó minha irmã noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Verso 15, és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Eu quero convidar você para fazer uma viagem comigo, para você decolar nas asas da imaginação, entrar no túnel do tempo e recuar ao berço da humanidade. Vamos pousar juntos lá no Éden. E lá está o homem, criado pelo Deus perfeito, criado perfeito e colocado num lugar perfeito, tendo com Deus perfeita comunhão. Deus deu a ele a capacidade de batizar todos os animais, colocando nomes próprios nesses animais. Eu imagino esse trabalho gigantesco de Adão, dando nome aos animais. Eu imagino quão exaustivo, mas quão criativo e magnífico foi esse trabalho. A Bíblia diz que Deus falava com ele, Deus tinha comunhão com ele. Agora pense comigo nessa cena, Deus chegando para Adão e perguntando assim: e aí, Adão, como é que foi seu dia? E ele respondesse assim para Deus: Deus, não foi muito legal não. Eu dei nome a todos os animais, para cada animal tinha um outro que lhe correspondesse. Eu não encontrei ninguém que me olhasse nos olhos, que correspondesse a mim emocional, física e espiritualmente. Imagine que o anjo Gabriel tivesse escutado essa conversa, e muito inconformado, perguntasse assim para Deus: mas Deus, este homem foi criado perfeito, pelo Deus perfeito, colocado num lugar perfeito, tendo perfeita comunhão contigo, ainda está insatisfeito, ainda quer mais alguma coisa. Na verdade, essa história que eu estou te contando não passa de uma lenda, porque não é verdade, não foi isso que aconteceu. Quem percebeu que alguma coisa não estava bem não foi Adão. Quem percebeu que alguma coisa não estava bem foi o próprio Deus. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. Em outras palavras, o casamento não nasceu na terra, nasceu no céu. Não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus. O casamento é obra de Deus. Mas esse casamento que foi criado por Deus para a felicidade do homem, porque diz a Bíblia que Deus fez o homem adormecer e tira não da cabeça dele para que a mulher o comandasse, não dos pés dele para que a mulher fosse dominada por ele, mas da costela dele,
para que tivesse bem perto do coração, para ser o centro dos seus afetos, debaixo do seu braço, para ser por ele amparada, e faz uma mulher, e quando essa mulher vem, ela é uma Miss Universo, é bem verdade que só tinha ela, mas esse homem abre o peito num gesto de exclamação, de poesia, e diz: esta sim, Senhor, afinal, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Por isso vai chamar-se varoa, porque do varão foi tomado. Agora, esse casamento foi criado para ser uma fonte de prazer e alegria, pode se transformar numa fonte de pesadelo e tristeza. O casamento que pode e deve ser um jardim grinaldado de flores, pode se transformar num deserto árido e causticante. O casamento que foi criado para ser um território de liberdade, pode se transformar numa masmorra de opressão e escravidão. Você decide que tipo de casamento você quer. Eu vou ilustrar isso para você. Há uma lenda chamada a lenda da casa dos 10.000 espelhos. E nessa casa, quem chegasse ali, naquela sala, via o seu rosto multiplicado 10 vezes. Essa cena acontece em Israel. Quem foi a Israel já deve ter visitado o Museu Yad Vashem. E lá no Museu Yad Vashem existe o departamento chamado infantil daquele museu, do Holocausto, onde se homenageia 1,5 milhão de crianças que foram mortas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Quando você entra num corredor escuro, você vê 1,5 milhão de velas acesas, e você vai escutando a chamada daquelas crianças. Quando você termina aquele corredor, via de regra, as lágrimas estão rolando em seu rosto. Lá não tem 1,5 milhão de velas acesas, lá tem 15 velas acesas. Mas por um jogo de espelhos, quando você entra, você vê 1,5 milhão de velas acesas. Então pense comigo na casa dos 10.000 espelhos. E diz a lenda que um cachorrinho, serelepe, faceiro, caminhando pela cidade, viu essa casa, entrou nessa casa, e quando ele viu 10.000 carinhas sorrindo para ele, ele ficou encantado, e pensou: esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Diz a lenda que na mesma cidade caminhava um cachorrinho rabugento, de mal com a vida, rosnando e arreganhando os dentes para quem passasse perto dele. Atraído por essa mesma casa, ele chegou e entrou, e ficou horrorizado, porque ele viu 10.000 caras rosnando para ele, arreganhando os dentes para ele. Ele disse: esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais quero voltar aqui. Ora, a lenda é autoexplicativa. A sua casa tem exatamente a sua cara. Você se reproduz dentro da sua família. Se você é uma pessoa mal-humorada, a sua casa vai ser mal-humorada. Se você é uma pessoa amarga, a sua casa vai ter um tom amargo. Mas se você é alguém de bem com a vida, se você é alguém grato a Deus, se você é alguém feliz, se você é alguém otimista, se você é alguém que trescala otimismo, alegria, amor, a sua casa vai ser assim. Você decide como é que vai ser a sua casa. O texto que nós lemos tem alguns princípios para um casamento feliz. Eu quero partilhá-los com você. Primeiro princípio está aí no versículo 7, é o princípio do elogio, onde o marido chega para a esposa e diz assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Aí você pensa assim: será que esse camarada morava na lua? Será que esse cara está sendo honesto? Será que existe esse ser sem perfeito, sem defeito? A resposta teológica que você e eu temos é: não, não existe. Depois que o pecado entrou no mundo, não tem ninguém sem defeito. A experiência prova isso. Como disse o pastor Josué,
Nós não somos um ser pronto e acabado. Nós estamos num processo. Mas se não somos prontos e acabados, por que esse homem aqui diz para sua amada: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito? Por quê? Por uma razão simples. O amor não se centraliza nos defeitos do cônjuge. O amor se centraliza nas virtudes do cônjuge. Se você ficar querendo investigar os defeitos do seu marido, da sua mulher, eu lhe garanto, você vai ficar ocupado demais. Você não vai ter tempo para mais nada. Seu papel no casamento não é o papel do detetive, onde você vai ficar examinando, investigando detalhes, para flagrar seu cônjuge num ponto falho. Não! Seu papel no casamento não é o papel do arqueólogo, onde você vai cavucar o passado do seu cônjuge, para descobrir alguma coisa lá, que vai trazer revelação para o presente, dar talvez um pouco de luz para o futuro. Não! Você não melhora o seu cônjuge fazendo críticas a ele, você melhora o seu cônjuge fazendo elogios a ele. Um elogio sincero vale mais do que 1000 críticas. Você pega mais moscas com a gota de mel do que com um barril de fel. Quais são os pontos fortes do seu cônjuge? Diz isso para ele. Agora nota outra coisa. Esse marido está fazendo um elogio para sua esposa de forma direta: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Porque às vezes até o marido reconhece as virtudes da esposa e até comenta para os amigos: a minha mulher é uma bênção, mas ela nunca escutou isso dele. Às vezes você até comenta lá no salão de cabeleireiro que o seu marido é um homem maravilhoso, é um homem honrado, é um trabalhador honesto, é um bom pai, é um bom marido, mas ele nunca escutou isso de você. Agora notem, que você e eu estamos sendo elogiados, eu não tenho dúvida. A pergunta é por quem? Porque se você não elogiar seu marido, alguém vai elogiar. Se você não elogiar sua esposa, alguém vai elogiar. Agora pense comigo, um marido ou uma esposa que sai de casa, nunca recebeu um elogio do seu marido, nunca recebeu um elogio da sua esposa, e sai para trabalhar, sai para a rua e é coberta de elogios. Olha o perigo que isso produz, olha o destempero emocional que isso provoca. Então preste bem atenção nisso. Pense um pouquinho se você tem sido uma pessoa que elogia. Quais são as virtudes do seu marido? Quais são as virtudes da sua esposa? Qual foi a última vez que você elogiou sua mulher, porque você pode receber uma visita de surpresa, sem passar vergonha, porque a casa está em ordem? Qual foi a última vez que você elogiou seu marido, porque você nunca passou vergonha diante dos seus filhos, de alguém que fica cobrando a sua porta? Qual foi a última vez que você elogiou seu marido por ele ser um homem de Deus, por ele ser um homem honrado, por ele ser um bom pai, por ele ser uma pessoa íntegra? Aí você diz: não, mas isso é mais do que obrigação dele ou dela. Só que nós temos necessidades, irmãos, que são necessidades emocionais. Nós precisamos ser elogiados, nós precisamos ser valorizados. E você pode receber 1000 elogios dos estranhos ou dos amigos, se você não recebe um elogio sincero do seu marido, da sua esposa, tem uma carência aí dentro do seu coração. Esse é o primeiro princípio para um casamento feliz: elogio. Segundo princípio, confira comigo aí, versículo de número 9, é o princípio do romantismo. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. Diz os entendidos que os homens gostam de olhar e que as mulheres gostam de ser olhadas. Notem isso. Parece que a nossa geração está perdendo a capacidade de ser romântica. Parece que os homens hoje estão virando casca grossa. Poucos homens hoje surpreendem a sua mulher com um buquê de flores. Poucos homens hoje
surpreendem a sua mulher com um presente, sem ser na data do aniversário, ou na data do aniversário de casamento, ou no aniversário da sogra. Entretanto, o romantismo exige que você seja uma pessoa atenta. Notem que o homem é um ser meio desligadão, ser masculino. O homem não é muito ligado a detalhes, já percebeu isso? A mulher vai com o marido para uma festa de casamento. Aí alguém pergunta para o marido assim: e aí, como é que foi a festa? E ele responde assim: foi jóia. E nesse jóia ele disse tudo, não tem mais nada para acrescentar. Quando pergunta para ela: e aí, como é que foi a festa? Ele diz: você precisa ver o arranjo que tinha em cima da mesa. Olha o palco que eles fizeram lá, é um negócio magnífico internacional. Olha, a renda do véu da noiva é um negócio assim espetacular. Ela sabe detalhes, ele não viu nada. O homem não é atento a detalhes. Agora, um homem romântico, sabendo que a mulher gosta dos detalhes, ele fica antenado. Notem vocês: arrebataste-me o coração, com um só dos teus olhares, uma só pérola do teu colar. Ele destaca duas coisas na sua amada: alguma coisa inerente dela, que é o olhar, e um adereço dela, que é o colar. Mas ele não olha apenas o colar, ele olha uma pérola do colar. Ele é atento. Ele é atento. Pense comigo, você e sua esposa, você e seu marido, convidados para um casamento, que é a festa do ano, da cidade ou da igreja. Pense que você vai, mulher, e torra o salário de um mês inteiro num vestido. Você bota aquela bijuteria do ano, porque ninguém usa joia mais. E aí você vai para o salão e torra a cabeça 2 horas numa chapinha lá. Aí você volta para casa e entra no quarto e se reproduz toda, vestido novo, sapato novo, bolsa nova, brinco novo, tudo novo, e sai do quarto como uma princesa. E o santo homem de Deus nem percebeu que você está com um vestido novo, com um penteado novo, com um colar novo. Na verdade, ele está muito preocupado porque você está um pouco atrasado e vai chegar atrasado no casamento. Ele fala: vamos logo, vamos chegar atrasado desse jeito, vamos logo. Aí chega no casamento, você abafa na festa, porque você está muito elegante. Ele não falou nada. Ele volta para casa, você tira toda essa indumentária, ele não disse uma palavra. Nós, homens, precisamos ficar mais antenados. Porque romantismo é algo fundamental para alimentar um casamento feliz. Eu sei que os maridos aqui são românticos, eu não tenho dúvida disso. É verdade? Você é daquele tipo de marido que abre a porta do carro para a esposa entrar, não é verdade? Você chega no restaurante, você nem permite que o garçom faça esse trabalho, você mesmo vai lá, puxa a cadeira, não é assim? De vez em quando você manda um buquê de flores. Eu sei que vocês fazem isso. A gente tem que aprender. Há pouco tempo eu fui jantar com um casal, e é claro que eu fui no banco de trás, claro. Pode ser a pessoa mais importante do mundo, se você está perto do seu marido, você vai no banco da frente. Vai no banco da frente. Se o seu marido está dirigindo, vai no banco da frente com ele. Aí nós chegamos no restaurante, eu desci, dei a volta, e perguntei para a esposa assim: mas você não vai descer? E ela me respondeu: eu nunca precisei abrir a porta do carro. E eu falei: toma, aprende. Romantismo. Se nós queremos um casamento cada dia mais gostoso, temos que aprender essas lições. São coisas pequenas, sabe?
Por exemplo, quem sabe um dia, mulher, você toma uma decisão de fazer um jantar especial, de botar naquela mesa, aquela toalha que às vezes fica lá no fundo da gaveta, só para ocasiões especialíssimas, tirar lá da prateleira aquela louça mais chique que você ganhou, ainda na festa de casamento, e você acender algumas velas, e botar aquele guardanapo mais bonito que tem em casa. Quando o marido chegar, ele vai tomar um susto, e ele vai perguntar: mas quem é que vai nos visitar hoje? Por que essa mesa está assim? E você diz para ele: querido, você é a pessoa mais importante que eu estou esperando hoje, eu preparei esse jantar para você. Agora vai devagar, que senão você mata o cara também, entendeu? Chega um dia em casa, marido, diga para sua esposa: querido, nós vamos sair para jantar hoje. Faça uma loucura, leva a sua mulher no melhor restaurante da sua cidade, faze com que ela perceba que ela é importante para você. São coisas pequenas, são coisas miúdas. Qual foi a última vez, por exemplo, que você olhou para o seu marido e o deixou desconcertado? Quando eu vi vocês abraçados aqui mais de 1 minuto, eu falei: gente, que coisa linda. Há quanto tempo você não fazia isso? Romantismo. Terceiro princípio. Thank you. Para ficar em cima do tapete aqui o negócio é chique. Terceiro princípio. Olha comigo, por favor, o versículo de número 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, que toda sorte de especiarias. O princípio do amor. Gente, quem ama precisa expressar isso. Nem todo mundo entende amor do mesmo jeito. Gary Chapman escreveu o famoso livro dele, 5 Linguagens do Amor, e diz que tem gente que só entende amor se você falar: eu te amo. Tem outro tipo de gente que só entende amor se você ficar perto dela, tempo de qualidade. Tem gente que só entende amor quando você presta algum serviço relevante. Se você não ajudar a lavar a louça do jantar, você não ama coisa nenhuma. Tem gente que só entende amor se tiver agarro, beijo, abraço, amasso, porque a linguagem dela, ela é física. Tem gente que só entende amor com cartão de crédito. Se você é pão duro, mão de vaca, você não ama coisa nenhuma. Agora, quem ama tem 3 atitudes. Primeiro, quem ama declara que ama. Tem casal que não consegue falar isso mais um para o outro, sabia? A minha maior frustração, pastor Josué, eu fui pastor em Bragança, comecei meu pastorado lá. Primeiro casamento que eu fiz, depois de 1 ano o casal voltou ao meu gabinete, e a mulher estava muito brava com o camarada. E ela disse para mim: pastor, a última vez que o meu marido me disse que me ama foi no dia do casamento. E ele olhou para ela meio desconfiado e perguntou assim: mas precisa falar de novo? Não falta nada para você? Coitadinho, não tinha entendido nada. Pior do que esse foi aquele que lá no altar, enquanto a cerimônia estava acontecendo, ele disse para ela assim: hoje eu estou te avisando que eu te amo, se um dia eu me arrepender eu te aviso, mas vamos encurtar a conversa. Quem ama, declara que ama. Segundo, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Se você ama sua mulher, se você ama seu marido, você tem prazer de ficar perto dele, perto dela, você arranja tempo, porque tempo é questão de prioridade. Deixa eu ilustrar isso para você. Eu fui para Vitória, 1985, como pastor, solteiro ainda. 1986, nós hospedamos em Vitória a Assembleia Geral da nossa denominação. Eu era o anfitrião daquela reunião. Aí um colega de turma, que era pastor numa cidade chamada Iuna, no sul do estado do Espírito Santo, isso era mês de julho, disse assim para mim: eu quero que você vá pregar na minha igreja esse ano. Eu
peguei minha agenda, olhei para lá, olhei para cá, e disse: rapaz, eu não posso, estou chegando para a igreja, tem pouco tempo, eu não posso. Só que naquela semana, eu conheci uma moça muito bonita da igreja dele, e eu estou casado com essa moça há 29 anos, e eu fui à igreja daquele pastor, naquele ano, 9 vezes, porque quem ama, tem tempo para a pessoa amada, você muda a sua agenda, você altera seu cronograma. Terceiro, quem ama procura agradar a pessoa amada, não dá para amar e fazer da vida do outro um inferno. Tem gente que diz que até que mata por amor hoje, eu não quero estar longe de um amor desse. Quem ama procura agradar, quem ama é bálsamo, quem ama é aliviador de tensões. Eu não sei se vocês já perceberam, em cerimônia de casamento, determinadas coisas que os nubentes falam ali para o pastor, só o pastor escuta. Parece que tem casal que na hora dos compromissos ali na frente, dizem um para o outro assim: eu te prometo que a partir de hoje, eu arrebento com a sua vida, eu te prometo que a partir de hoje, você não dorme mais sem Lexotan, olha, eu te prometo que você nunca mais vai ter paz na sua vida. Tem gente que parece estar prometendo isso. Um dia eu estava no meu gabinete pastoral, entra um casal jovem, aliás um casal jovem, entra uma mulher jovem, com a palma da mão rasgada, chorando muito. Quando ela se acalmou, eu disse: minha filha, o que está acontecendo? Ela me disse: pastor, eu estou numa terrível crise conjugal, meu marido é agressivo, olha o que ele fez comigo, mostrou a palma da mão rasgada, sangrando, e eu perguntei: mas quantos anos de casada você tem, filha? Ela me respondeu: 3 meses, pastor, 3 meses. Quem ama, procura agradar a pessoa amada, esse é um princípio fundamental, porque tem gente que faz da vida do outro um inferno. Isso me faz lembrar de um camarada que era vendedor ambulante, aquele vendedor mascate, porta em porta. E um dia esse camarada foi na sapataria para comprar um sapato Vulcabras. Quem é mais antigo aqui sabe o que é sapato Vulcabras. Aí chegou para o vendedor e falou: tem sapato Vulcabras? Tem, sim, senhor, eu quero um. Todo vendedor de sapato faz isso, ele olha para o seu pé: qual o número? Você fala o número para ele, ele traz um a mais, um a menos, para não correr o risco. Aí quando botou no pé, o número dele era 41, mas o camarada disse: não, eu não quero 41, eu quero um 39. Ah não, 39 não vai servir. Vai servir sim. Botou o sapato, os dedinhos ficaram tudo enrugado, e ele saiu com o sapato 39 andando, foi embora, comprou, foi embora. No ano seguinte, ele volta na mesma sapataria, procura o mesmo vendedor: tem sapato Vulcabras? Tem, senhor, eu quero um. Fala: rapaz, eu lembro de você, seu número é 41, não, eu quero um 39. Botou o sapato no pé e foi embora. No ano seguinte, voltou na mesma sapataria, procurou o mesmo vendedor: tem sapato Vulcabras? Tem, senhor. Fala: rapaz, o seu número é 41, não, eu quero um 39. Fala: ah não, eu não estou te entendendo, você vai ter que me explicar esse negócio aí, ué. O que houve? Falei: você quer mesmo que eu explique? Claro que eu quero. Rapaz, sabe por que eu compro o sapato 39? Porque é o único alívio que eu tenho quando eu chego em casa, é tirar esse sapato. Se eu não tiver pelo menos esse alívio, eu não tenho alívio nenhum na vida. Tem muita gente usando sapato apertado por aí. Quem ama, procura agradar a pessoa amada. Quarto princípio para um casamento feliz, olha comigo o versículo 11, é o princípio da comunicação. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do lírio. É o princípio da comunicação que o pastor Josué já tratou aqui.
A Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, você pode dar vida ou você pode matar o seu casamento, dependendo da maneira como você se comunica. Eu ilustro isso para você. Havia numa vila, um senhor que era muito inteligente, muito sábio, era um ancião que tinha respostas oportunas e próprias para todos os dilemas que eram apresentados para ele. Um dia um jovem espertalhão pensou assim: vou botar esse velho numa enrascada, eu duvido que ele saia do dilema que eu vou propor para ele. E ele pensou assim: eu vou botar um beija-flor na mão, vou fechar a mão, e vou chegar para aquele velho e perguntar para ele assim: o senhor é muito sabido, o senhor tem resposta para tudo, então me responda aí, o passarinho que está na minha mão aqui, está vivo ou está morto? E o jovem pensou: se o velho falar que o passarinho está morto, eu abro a mão e deixo o passarinho voar. Se o velho falar que o passarinho está vivo, eu aperto a mão e entrego o passarinho morto. De qualquer maneira esse velho está encrencado comigo, pensou o jovem. Aí chegou no velho e perguntou assim: pois é, o senhor sabe tudo, tem resposta para tudo, então me responda aí, o passarinho que está na minha mão aqui, está vivo ou está morto? O velho olhou para ele e disse: meu jovem, o passarinho está vivo ou está morto, só depende de você. Seu casamento está vivo ou está morto, só depende de você. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Tiago 1,19 dá o tripé da comunicação: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A palavra pronto no grego é muito curiosa, é a palavra táxis. Táxis, de onde vem a nossa palavra portuguesa? Táxi. O que é um táxi? Táxi é um carro de serviço que atende você quando você chama. Se o taxista disser para você: você está indo para o aeroporto para pegar o seu voo, e ele disser assim: não, fica aqui, daqui a meia hora eu te pego, não serve. Olha como é que Deus fez você e eu, fez com duas conchas acústicas externas, e apenas uma língua amuralhada de dentes. Escute mais, fale menos. Esse é o princípio de Deus. Todo homem, diz Tiago, seja tardio para falar. A palavra tardio no grego lá é brades, que significa lerdo, devagar, quais parando. É a mesma palavra usada para retardado. É aquela pessoa que você conta uma piada para ela, ela vai rir daqui a meia hora. O que Tiago está dizendo é que você devia contar até 1000 antes de dar uma resposta apressada. Quantas vezes, irmãos, nós falamos na hora errada, com a entonação de voz errada, com a pessoa errada, com a motivação errada, e em vez de nós restaurarmos aquilo que está machucado, a gente agrava ainda mais a situação. Tardio para falar. Via de regra, eu não me arrependo do que eu não falo, mas com muita frequência eu me arrependo do que eu falo, sobretudo quando eu estou com raiva. Eu falo o que eu não quero falar e acabo machucando a pessoa que eu mais amo. Mas o texto de Tiago diz que você deve ser tardio para se irar. E eu nem vou perguntar se um dia você já ficou irado com a sua mulher ou com o seu marido, porque isso não é se, é quando. É quando. Eu tive alguns anos lá em Charlotte, na Carolina do Norte, visitando o museu do Dr. Billy Graham. No ano que a dona Ruth Graham morreu, e vi muitas histórias engraçadas do casal, mas a que mais me chamou a atenção foi uma historiazinha que eu li lá no museu. Um dia perguntaram para a dona Ruth Graham, esposa do Billy Graham: dona Ruth, alguma vez a senhora já pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu: divorciar-me dele, eu nunca pensei, mas vontade de matá-lo, eu já tive algumas vezes. Eu sei que você já teve vontade de matar seu marido, eu sei que já pensou em matar sua mulher. A pergunta é: o que você faz com a ira? Tem duas maneiras erradas de lidar com a ira. A primeira delas é a explosão da ira. Você conhece gente explosiva? Gente estupim curto?
gente que é pólvora seca, pura, gente que é igual leite ninho, bateu, tomou. Você sabia que gente explosiva não tem insônia, nem gastrite? Gente explosiva é assim, eu sou assim mesmo, eu explodo, depois eu fico calmo. Você fica calmo, quem fica nervoso é quem mora com você. Joga estilhaço para todo lado. A segunda maneira errada de lidar com a ira é a interiorização da ira. A pessoa não explode, mas armazena, mas guarda, mas arquiva, mas congela. E parece que essa pessoa está calma, tranquila, serena, mas lá por dentro tem um vulcão cuspindo fogo. Um dia esse trem vaza, e quando vaza, gente, é uma avalanche. No meu ministério pastoral, eu já tive muitos casos curiosos, casal vindo para aconselhamento, e de repente os dois começam a brigar na minha frente, e eu deixo. E aí um diz para o outro assim, você se lembra do que você falou comigo, e isso, e você pensa que eles estavam conversando esse assunto, quando estava vindo para o gabinete, não, era 10 anos, que a troça estava lá cozinhando em fogo lento. A única maneira de um casal viver uma vida saudável, é zerar a conta todo dia, é perdoar, porque a vida feliz, ela é construída de constantes recomeços, onde você não fica arquivando memórias amargas. É preciso perdoar. Mas deixa eu ir para o último ponto. O princípio de um casamento feliz é o princípio do prazer sexual. Olha o verso 15 comigo. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Este é um assunto que tem sido tabu durante muito tempo nas igrejas. Graças a Deus hoje nós estamos sem esse tabu, abordando esse assunto com clareza, com respeito, mas com profundidade à luz da própria palavra de Deus. E eu queria hoje remeter você ao texto, que para mim é o texto mais contundente da Bíblia sobre a questão da sexualidade conjugal. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5. Paulo está tratando dessa questão da sexualidade entre marido e mulher, e ele diz o seguinte no verso 3: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Para as pessoas que pensam que Paulo é machista, se equivocam, porque começa com o direito da mulher, e não com o direito do homem na área sexual. E ele diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Em outras palavras, Deus que inspirou esse texto está dizendo que a mulher, na vida sexual, dentro do casamento, tem direitos garantidos por Deus. Que direito é esse? O direito do prazer sexual, o direito do orgasmo. E que cabe ao marido satisfazer sua mulher. Agora, vocês percebem uma coisa: sexualidade para o homem é muito diferente do que é sexualidade para a mulher. Sexo para o homem é cama, sexo para a mulher é afeto. O homem pode acabar de brigar com a sua esposa, e 5 segundos depois ele tem uma ereção e está pronto para uma relação sexual 5 estrelas. É verdade. A mulher, se ela estiver magoada, vai ter pedra no colchão. É por isso que Marabel Morgan, no livro dela, A Mulher Total, diz que sexo para a mulher começa no café da manhã. Se o marido não é romântico com a sua esposa, desde o começo do dia, de noite tem espinho no colchão. Porque sexo para ela não é apenas ato, é afeto, é carinho, é atenção, é cuidado, é romantismo. Mais do que isso, sexo para o homem não precisa ter prelúdio. O homem já vem aquecido de fábrica.
bem aquecido de fábrica. Então, se o homem não tiver cuidado, ele chega ao orgasmo, porque tem homem que parece que não quer jogar os 90 minutos, quer ganhar o jogo nos pênaltis, e vira para o lado e ronca, e a mulher fica passando fome no banquete. Por isso a Bíblia diz o seguinte: cuidado, você homem tem o compromisso de dar à sua mulher o que Deus diz para ela que ela tem direito. E que direito? A literatura hoje está explorando essa diferença do homem e da mulher. Por exemplo, o Dr. John Gray diz: o homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Por que os homens mentem e as mulheres choram? Outro livro: por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Esses temas são provocantes para exatamente trabalhar essa questão de que nós temos que entender que casamento não é a união de dois iguais, casamento é a união de dois diferentes. Há alguns mitos que estão no meio evangélico sobre casamento, que são mitos, e infelizmente esse mito foi cantado no meu casamento. Quer ver um mito? Almas gêmeas, esse cântico, almas gêmeas. Gente, isso não é verdade, isso é mito, não tem almas gêmeas coisa nenhuma. O que existe sim, dois seres diferentes que se unem em casamento e que precisam ter um empenho enorme para se tornarem uma unidade. Agora notem isso: se é dever do homem atender a necessidade sexual da sua mulher, é dever da mulher atender a necessidade sexual do seu marido, semelhantemente a esposa a seu marido. Agora o versículo 4 é mais contundente um pouquinho. Diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Sabe o que esse texto está dizendo? Não faça do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. Não tem espaço para chantagem sexual dentro do casamento. Não brinque com essa área. E eu vou fazer uma pergunta aqui que ela é curiosíssima: quando é que marido e mulher devem ter relação sexual? Quando? Porque Hollywood passa a ideia de que marido e mulher estão sempre prontos. Vocês que são casados sabem que não é assim. Mas então quando é que os dois devem ter relação? É quando um deles deseja, sinaliza que deseja. E nem precisa fazer um discurso tão longo não, viu gente, que só um rabiscado de olho todo mundo sabe o que está acontecendo. Então não dê um desentendido, porque tem muitas desculpas esfarrapadas. A enxaqueca talvez é a mais proverbial das desculpas. Eu tenho um colega que fez o seguinte: eu comprei uma cartela de cibalena, lembra da cibalena? Botou na cabeceira da cama. No caso, porventura, de surgir uma dor de cabeça, já tem um remédio ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu li uma tese de doutorado, uma tese muito séria sobre sexualidade, e o autor disse o seguinte: uma boa relação sexual é o exercício físico mais completo que uma pessoa pode fazer, onde todos os músculos do corpo são estimulados. Ele diz: uma boa relação sexual corresponde a uma boa caminhada de 2 quilômetros. Em outras palavras, em vez de você ficar dando voltas no quarteirão, faça o favor de fazer o dever de casa. Vai até economizar a academia. Faz bem para o coração, faz bem para a pressão, faz bem para o corpo, faz bem para a emoção, faz bem para a alma. Então, se o seu marido deu uma sinalizada, por favor, entra no jogo. Eu tenho, em algumas ocasiões, depois de um encontro como esse, num encontro grande assim é muito difícil, mas num encontro menor, às vezes eu faço uma dinâmica de grupo e chego a uma conclusão muito interessante. 98% das mulheres reclamam das mesmas coisas do seu marido. 98%. Sabe qual é a minha tristeza, pastor Josué? Eu acho que eu estou incluído nessa estatística.
98% das mulheres reclamam de falta de carinho. Mas tem o contrapeso. 96% dos homens reclamam também de falta de sexo. Se é para ter sexo, o coitado precisa quase ajoelhar e pedir: pelo amor de Deus, pense em mim, liga para mim, chore por mim. Agora vamos botar os dados no tabuleiro. O homem não dá carinho, a mulher não procura para o sexo. A mulher não procura para o sexo, o homem não dá carinho. Aí os dois passam fome no banquete. Mas o versículo 5 é mais contundente ainda. Paulo diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Vamos entender aqui. Sexo antes do casamento é pecado, é fornicação. E a Bíblia diz que quem entra por esse caminho está debaixo da ira de Deus. Segundo, sexo fora do casamento é adultério. E diz a Bíblia em Provérbios 6,32, que só quem quer se destruir comete tal loucura. Mas sexo no casamento é ordenança de Deus. De tal maneira que fazer sexo antes do casamento é pecado. Fazer sexo fora do casamento é pecado. Mas não fazer sexo no casamento também é pecado. Se eu tivesse no meio pentecostal, já tinha escutado um glória a Deus agora. Notem vocês que é Deus quem está mandando: não vos priveis um ao outro. Já pensou que ordem maravilhosa? E tem gente desobedecendo ainda. E aí entra a cláusula exceptiva: salvo. O que está na sua Bíblia aí? Talvez. Ô, gente, esse texto foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, pense comigo aqui, eu vou tirar o talvez do texto para ver como é que fica. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Se tivesse assim, sem o talvez, sempre que marido e mulher chegassem a um acordo: não queremos mais ter sexo, já fizemos demais, já dá para a vida inteira, vamos abandonar esse negócio, vamos aposentar, estaria coberto pelo texto bíblico. Mas Deus, que é sábio, o Espírito Santo que inspirou o texto, põe na pena de Paulo, salvo, vírgula, talvez. Por quê? Porque nem sempre quando marido e mulher estão juntos, em acordo, eles estão certos. Ananias e Safira estavam em acordo, estavam errados. Há alguns anos chegou no meu gabinete pastoral um casal dos seus 60 anos, e o casal disse: pastor, nós queremos ir para a sua igreja. Eu falei: sejam bem-vindos. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. A mulher diz: mas tem uma coisa. Eu sabia que tinha uma coisa. Ela diz: pastor, tem 20 anos que eu e meu marido não fazemos sexo. Eu quase caí da cadeira. E ela foi logo justificar: mas nós estamos em acordo. O maridão calado. E eu olhei para os dois e disse: vocês têm idade de serem meus pais, mas eu vou lhes dizer uma coisa: vocês estão errados. E li esse texto para eles. Por quê? Porque quando o marido priva a esposa, ou quando a esposa priva o marido, aí entra nessa brecha um personagem perigosíssimo chamado Satanás. E eu posso lhes garantir, irmãos, que tem muito marido que pula cerca, tem muita mulher que pula cerca, desculpe da franqueza, por safadeza. Mas tem muita gente que pula cerca porque está passando fome. E eu não estou dizendo que essas pessoas estão certas. Eu estou dizendo que quem deixa de atender o seu cônjuge é corresponsável pela sua queda. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Agora, não é por qualquer motivo também não.
É para vos dedicardes à oração. E a única vez que a Bíblia diz, não ora demais também não. E novamente vos ajuntardes. Que tem gente que dá umas desculpas espirituais, já perceberam? Não, eu não vou ter sexo não, porque eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou até subindo um monte para orar. Você pode orar, você pode jejuar, você pode subir um monte, mas faça o favor de fazer o dever de casa. Agora, é claro, gente, que a vida sexual precisa ser estimulada. Ô, gente, vocês já ouviram falar em Sônia Hernandes? Sônia Hernandes, eu tenho discordâncias dela, na teologia dela, mas ela tem uma coisa que ela disse, uma coisa interessantíssima. Ela diz que tem mulher que vai para a cama com a camiseta do candidato político que perdeu a eleição na eleição passada e quer que o marido fique animado com ela. Mas tem que ter muita fé com um negócio desse. Tem homem que vai para a cama com um pijama que parece a lista de Schindler, mas não dá, gente. Dá uma melhorada. Olha, investir num bom pijama de seda, tem coisa melhor que seda hoje, é um investimento profundamente espiritual no casamento. Tem que dar uma melhorada. Tem que dar uma melhorada. E deixa eu entrar num assunto aqui que pouca obra trata desse assunto. Quem sabe o pastor Josué, que é um especialista da área, escreva um livro sobre esse assunto. A questão da frequência sexual. Irmãos, você já tem um livro sobre esse assunto, pastor? Sexualidade de barro. Trata desse assunto? Então leve para casa esse livro. Por favor, não vá embora sem ele. Tem para todo mundo? Se não tiver, manda buscar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, os casais não conversam sobre sexo. Até os casais cristãos não conversam. Eu vou ilustrar isso para você. Eu fiz o casamento de 2 jovens da igreja, líderes da igreja, na área de louvor. 15 anos depois, o casal voltou ao meu gabinete. E estavam dizendo para mim, nós estamos nos divorciando. Eu tomei um susto, que era um casal para mim, modelo da igreja. Eu disse, mas por que vocês estão se divorciando? E o marido, bravo, disse, pastor, eu estou me divorciando porque a minha mulher não gosta de sexo. E ela deu o troco no mesmo tom, pastor, eu estou me divorciando porque o meu marido só pensa em sexo. Aí eu disse, bom, pelo menos vocês estão se divorciando pelo mesmo motivo. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando eu fui conversar, eu percebi que ele, o marido, era um cara superativo sexualmente falando. Nada de errado com ele, foi Deus que o fez assim. Tem gente que quer ter sexo 7 dias na semana, inclusive domingos e feriados. Ele era assim. Só que para ela, sexo é bom, maravilhoso, mas também não é essa história toda. 2 vezes na semana estava para lá de bom para ela, já era a cereja em cima do bolo. Então, que conclusão esse casal estava chegando? Eles não conversavam. Ele pensava assim, minha mulher não gosta de mim, eu não atraio minha mulher, ela não gosta do meu corpo, ela deve gostar de alguém, não é possível. Sabe qual a conclusão que ela estava chegando? Meu marido não me ama, meu marido me usa para o prazer dele. Como uma mulher um dia me disse, pastor, meu marido só gosta da casca, só do meu corpo, ele não se importa com os meus sentimentos. Entendendo o diagnóstico do casal, eu disse o seguinte para eles, olha, então vamos fazer uma coisa, vamos estudar um pouquinho de matemática aqui, que às vezes o pastor tem que ensinar matemática. Eu perguntei para ele assim, meu filho, como é que é o negócio? Você quer ter sexo 7 vezes na semana? Eu falei, pastor, é isso, resolve a minha vida. 7, filho, 7, pastor, de preferência, se puder uma melhoradinha, melhor para mim ainda. Eu perguntei, você filha, o que você precisa? Pastor, 2 vezes na semana, está para lá de bom, para lá de bom. Falei, então vamos fazer os negócios? Vamos pensar aqui comigo,
7 mais 2 dá 9. Divide pelo meio aí, dá 4,5. Vamos suspender essa média para 5 e não se fala mais nisso. Estão casados até hoje. Dá um jeito de melhorar a média. Suspende um pouquinho essa média. Faça a conta. Como o pastor Josué tem dito que é uma vez por semana, tem outros que são uma vez a cada 15 dias, tem outro que uma vez por mês, tem gente que é trimestral, tem gente que é uma vez por ano. Um assunto desse, um dia, num congresso como esse, pastor que estava prelecionando, começou a perguntar: quem aqui, 7 vezes na semana, levantou uma meia dúzia. 4 vezes na semana, alguns lá. Uma vez na semana, um monte de gente. Uma vez a cada 15 dias, mais um punhado. Uma vez por mês, uns gato pingado. E foi assim, uma vez por ano. Aí levantou um lá, no finalzinho, um velhinho: eu. Todo mundo não entendeu. Falou: mas uma vez por ano você está com essa festa toda? Eu falei: é porque é hoje. Eu termino fazendo um alerta aqui para vocês. Com o advento da internet, sobretudo, 30% dos homens se tornaram viciados em pornografia. 30% dos homens. Eu estou no auditório de 1.000 pessoas. E esse auditório aqui é um espelho do Brasil e do mundo. Portanto, eu não tenho dúvidas de que aqui dentro desse auditório tem homens que lidam com esse drama. E eu vou dizer para você que pornografia é um vício, igual cocaína, igual crack. Ele escraviza, ele deturpa, ele suja, ele mata. Tem muitos casais hoje que estão doentes nessa área sexual. Sabem por quê? Porque estão importando para o leito conjugal toda a sujeira da pornografia. Isso gera dependência, isso adoece, se escraviza, isso mata. A Bíblia diz lá em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, e o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros. A palavra leito lá em Hebreus 13:4 não é cama, e não podia ser mesmo, porque você e eu não temos a mínima garantia de que a cama que nós estamos dormindo neste hotel é uma cama sem mácula. A palavra cama, leito lá, é koité no grego, que significa coito, relação sexual. O que a Bíblia está dizendo é que marido e mulher não precisa de nada externo a eles, da pornografia, para melhorar a qualidade de vida sexual. É que vocês têm dentro de vocês todos os elementos necessários para uma vida sexual plena, abundante, maiúscula, superlativa. Que introduzir a pornografia dentro do quarto conjugal é introduzir algo que vai matar o casamento, destruir o casamento. Porque como droga, a pornografia de ontem não serve para hoje. Precisa de uma dose maior hoje, amanhã vai precisar de uma dose maior, até destruir completamente a relação. Eu morava nos Estados Unidos com a minha família, quando eu recebi um telefonema anônimo, de uma mulher desesperada, ela disse: pastor, eu estou muito aflita, preciso de ajuda,
Falei: o que foi, minha filha? Eu e meu marido pertencemos a uma igreja evangélica, mas o meu marido é viciado em pornografia. Ele está no último estágio da degradação. Agora o que ele está querendo é que eu durma com um amigo dele para ele assistir a cena. E ela me disse: pastor, esse amigo frequenta a nossa casa, mais jovem, mais bonito que o meu marido. Eu não sei o que é que eu faço. E eu disse para ela: filha, confronte o seu marido. Se ele não se arrepender, abandone o seu marido. É melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Se você ceder a essa fantasia do seu marido, você vira uma prostituta. Confronte-o. 6 meses depois, eu estava pregando numa igreja a 2.000 quilômetros de onde eu morava, nos Estados Unidos. E eu estava na porta cumprimentando as pessoas. Se aproxima uma mulher de seus 28 anos, bonita, muito bonita, estendeu a mão para mim e me disse: pastor, eu sou aquela mulher que ligou para o senhor no dia tal, sobre tal assunto. Eu disse: o que aconteceu com você, filha? Ela me disse: eu confrontei meu marido, ele se arrependeu, pastor, ele me pediu perdão, Deus mudou a vida dele, o nosso casamento foi salvo. Há alguns anos em Nova York, houve uma greve dos garis, que faziam a limpeza da cidade. Uma semana inteira a cidade suja, lixo para todo lado, a capital do consumo do mundo inteiro. Um homem teve uma ideia criativa para livrar-se do lixo da sua casa. Pegou todo o lixo, botou numa caixa, botou um papel de presente, papel celofane, um laço de fita vermelho, botou essa caixa atraente no porta-mala do seu carro, deixou o porta-mala aberto, numa esquina sugestiva, e ele olhava de longe. As pessoas passavam, olhavam a caixa, flertavam a caixa, namoravam a caixa e iam embora. Outros chegavam, olhavam a caixa, flertavam a caixa e iam embora. Até que chegou um espertalhão, olhou a caixa, olhou para o lado, olhou para o outro, não viu ninguém observando, catou a caixa e saiu correndo para casa. Quando abriu, era lixo. Era lixo. E lixo cheira mal. Lixo torna um ambiente insuportável. Lixo traz doença. Tem muita gente levando lixo para casa. A Bíblia diz: não ponha dentro da sua casa nada contaminado. Deus quer que você tenha uma vida sexual plena e abundante, mas a sexualidade plena e abundante é a sexualidade santa. Santa. O leito sem mácula. Que Deus nos abençoe a entendermos esses princípios, para termos o melhor de Deus no nosso casamento. Amém.